que não há discussão, não tenho como contestar as palavras de Rodrigo Luiz Vessone. Em campo não tenho o que dizer. Ele é um jogador que representa muito, um jogador que tem... É muito legal essa forma como ele vive o país. Eu só tenho elogios ao Memphis, cara. Não tenho nada a dizer. É um jogador muito bom tecnicamente, é um cara que faz a diferença. Seria até bom o Memphis para presidente do Corinthians, né? Que me parece que ele tem ideias de gestão avançadas. Acho legal. Quando ele fala, olha, ninguém tem um projeto para 10, 15 anos e nem ia precisar disso, sabe? O Corinthians, com a força que tem, 10 anos tá botando o Flamengo no bolso. Mas aí, para fazer isso, teria que fazer uma escolha. E essa não é uma escolha fácil, né? Para nenhum dirigente é uma escolha fácil. Se a gente está calculando aí por baixo 90 milhões em 2 anos e meio, né? É para uma equipe que paga 1 milhão de juros por dia, né? Você imagina o que seria de alívio na dívida de curto prazo você despender desse dinheiro. Então, financeiramente, em termos números, é óbvio que não compensa. É óbvio que não dá. Porém, o futebol não é uma papelaria, uma panificadora, não é uma... É diferente. E o Corinthians ainda é mais diferente, porque o Corinthians não está disposto a fazer coisa nenhuma para sair do buraco. Os esforços são mínimos. Então, cortar na carne seria vender o Roberto, pegar o que tem para receber, vender o Bidon, não renovar com o Memphis, sabe? Fazer realmente um esforço para colocar em caixa ou deixar de gastar nos próximos 2 anos e meio 100 milhões com um jogador, colocar aí mais 100 e tantos aí. Eu sei que o Corinthians tem para receber do Yuri é menos, né? Mas me parece que seja o jogador mais midiático ao lado do Bidon para ser negociado. E do André agora também, viu? Então, tá aparecendo aí o menino, o André. Se deixarem o Guinegão chegar, já o Guinegão também vai estar. Não vai ser vendido por 30 milhões de euros, mas 7, 8, talvez 10. Você pode juntar aí 40 milhões de euros nos 3, entendeu? Já dá mais 200 milhões. Com menos 90 que você não vai gastar com o mês para frente, cara, são 290 milhões, quase você resolve a sua dívida de curto prazo. Só que para fazer isso, cara, é preciso de fato, ou você entender que é o seu dinheiro, pessoa física que vai estar envolvido, porque aí dane-se, entendeu? Meu dinheiro, né, não dá para fazer. O que não é o caso do Corinthians, ou precisa realmente de uma gestão antenada, como disse o Memphis, para 10, 15 anos, para entender isso. Porque aí o risco de cair é grande, o time fica enfraquecido, o treinador começa a encher o saco, que quer 12 reforços, 8, 23, 44, entendeu? A torcida pressiona. Na verdade, fazer esse esforço ninguém quer fazer, entendeu? Então vai levando, vai empurrando, vai fazendo, faz um pouquinho, pega os 4%, joga lá na CNRD, né? Para mim está muito claro. É óbvio que qualquer time hoje, até alguns do primeiro escalão da Europa, talvez do segundo, gostariam de ter o Memphis. Acho que para ele renovar, vai depender muito da performance dele na Copa do Mundo, de como a Holanda vai se colocar na Copa do Mundo, né? Para o Corinthians é muito bom, para a imagem do Corinthians, né? Ele já tomou assim, o timocentrismo para si, falar do Barcelona, do Manchester United, essa coisa do corintiano já está incorporada nele, eu acho muito legal. Agora, são escolhas. Se a gente colocar no chat aí, cara, ninguém quer saber de boleto. Boleto não ganha título, né? Não fica histórico, não é eterno. Boleto é boleto. A gente sabe como funciona, a gente tem os nossos para pagar, ninguém vê. É você que tem que ir lá, abrir, escanear, pagar, né? Então, são medidas impopulares que colocariam o Corinthians podendo ter 4 ou 5 Memphis daqui 10 anos, mas que ninguém quer saber. O para frentemente é meio odorico, né? Vamos pegar uma grana para construir o cemitério, se morrer alguém a gente enterra lá, se não morrer a gente contrata o matador. É um pouco isso,
a situação do Corinthians. É um retrato meio que meio claro assim de muitos municípios brasileiros, do Brasil. É muita gente. Eu entendo que a pressão é muito grande. Teria que acontecer um grande pacto, né? E tem outra questão. O Stabile vai ficar lá até X anos, depois vem outro. A gente não sabe se esse projeto, que precisa de 10 anos, vai ter continuidade, né? Porque aí o Stabile faz... É ano de eleição. Então, vamos supor que ele permaneça, né? Mais 3. Depois ele não vai ficar mais. Você tem que sair. Então, para 10 anos, você teria que ter aí pelo menos 3 presidentes focados no mesmo objetivo, né? Isso a gente sabe que não vai acontecer, tá? Seria bom para a instituição que acontecesse. Safiel, para mim, é uma piada. Transformar um clube desse tamanho em SAF é um negócio patético, ridículo, né? Só assim, uma coisa muito, muito, muito extrema, com condições muito favoráveis. Eu pensaria em analisar uma coisa dessa, porque, eu repito, bastavam 2 ou 3 gestões razoáveis para você colocar o Corinthians do lado do Flamengo, né? Ou até mais, porque o Corinthians está num lugar economicamente ativo, a torcida se concentra em lugares onde ela tem mais poder aquisitivo e, cara, a solução está aí. A solução para tirar do buraco não renova com o Memphis, vende seus melhores jogadores, liquida as dívidas de curto prazo, vai ganhando fôlego, volta a investir mais até na base, contrata jogadores para a base, enfraquece o time, não há outra forma. Só que ninguém quer ver um time com Eldinho, né, com Marcinho Guerreiro. Ninguém quer ver, cara. Os caras querem ver esses caras aí jogando. Aí é o seguinte, pergunto para você, não, dá para fazer as duas coisas? Dá para ser o Vessone e o Massini ao mesmo tempo? Renova com o Memphis. Lembrando que eu concordo com tudo que você renova disse. com o Memphis, tá? tal, Concordo. milhas e tudo mais, hotel, não sei o quê. E ao mesmo tempo fecha a torneira? É Porque difícil, esse né? discurso do Massa tá meio fora de moda. Vou chegar nesse ponto daqui a pouco. Ninguém tá ligando. Não, porque tem que... Então, é que eu passei por isso, né? Sim, entendi. Sim, mas eu acho já, que esse nem já tanto. passou. Eu acho que nem tanto. Eu passei por eu isso. acho que o melhor exemplo para comparar o Corinthians é o Flamengo, não é o Palmeiras, né? Com o Massa Não, sempre é o fala. Palmeiras, sim, senhor. O Palmeiras tinha um time em 2014 que era um negócio Não, sim, inacreditável, mas não tinha estádio. Não, Cara, mas é diferente, mas a situação é bem parecida. Mas o Palmeiras teve condições diferentes para acontecer. Teve coisas anormais, né? Não foi só um processo de saneamento. Coisa que o Corinthians tem condições de fazer Sim. com seus próprios recursos, Então, de lá de dentro mas mesmo. por isso que eu acho que é mais plausível comparar com o Flamengo, até pelo alcance. E aí acho que dá para a gente, e eu vou procurar essa comparação para um jogador europeu que fez sucesso no Flamengo. Vou comparar com o Memphis e como que as coisas caminharam no Flamengo. Bom, primeiro, a contratação do Memphis, depois da janela, depois do aniversário do Corinthians, depois de Corinthians e Flamengo, ela representou o tudo ou nada da gestão Melo, né? A partir daquele momento era assim, o Corinthians mal no campeonato e tal. Simbolicamente nós não vamos apertar os cintos, não, nós vamos pro tudo ou nada. Porque a cada Rojas são tentativas, o Rojas não deu certo, mas o Corinthians fez várias contratações, algumas deram certo, algumas deram errado. O Félix Torres deu errado, então mas era uma... O Corinthians estava no tudo ou nada com todos os jogadores. E nesse tudo ou nada foi com o Memphis Depay, o maior salário do país, pós-janela. E quando ele foi contratado, a gente analisava como é que o Memphis Depay estava naquele momento. O Memphis Depay, acho que ele é um jogador tecnicamente inquestionável. E foi assim, ele só jogou em clube poderoso, embora já não tivesse na fase protagonista na Europa. Então, reserva do Atlético de Madrid, reserva do Barcelona, mas um jogador acima da média sem discussão. Então, é importante a gente sinalizar que aquele momento foi um momento de escolha do Corinthians. O Corinthians não precisaria ter dado o all-in na janela e deu. Já tinha contratado, já tinha fechado e deu. Foi o reforço. E aí, esportivamente, acho que teve um resultado
muito mais Não positivo. caiu, ganhou duas a três. Né? Eu acho que não cairia, mas é que tem uma diferença entre o não cair e o ser campeão. O não cair é um risco. Você não precisa do Memphis para não cair. Porque ele pega a vaga da Libertadores, que automaticamente coloca ele na Copa do Brasil, que ele nem tinha, e esse título dá o Exato, título da ele Copa vai do alimentando. Brasil. Não foi uma atitude para não cair, foi uma atitude para ganhar campeonato. E deu certo. Eu acho que a gente discutiu, talvez o Memphis Depay tenha sido o reforço que veio da Europa, brasileiro ou estrangeiro, que mais deu certo nos últimos tempos, independentemente da idade, nesse período, nesse recorte. Aí tudo bem, tem as especificidades. Vazou o contrato. A gente sabe o contrato do cara. E é surreal. É surreal. Embora, como o Vessone fala, existam outros contratos com cláusulas surreais. Talvez nem tão pomposos, mas contratos vários agora nessa época de bônus e tal e tal. Só um adendo, quando aquele hacker entrou lá no e-mail do Palmeiras, quando eu vi as cláusulas do Endrick, que ele estava indo pro Real Madrid, é surreal. Se ele, eu vou exagerar e zoar aqui, se ele colocasse a chuteira com um negócio, ele tinha 1 milhão. É um negócio incrível, os contratos dos jogadores hoje em dia. Sem dúvida. Impressionante. E aí não deu certo só esportivamente, deu certo em termos de conexão, porque um jogador desse, estrangeiro, ganhando tal, ele podia ser repelido pelos companheiros, poderia causar um mal-estar no... Não, pelo contrário. Até no vácuo de poder do Corinthians, eclodiu... Ele conquistou isso. Ele conquistou o poder, né? E muitas vezes tomando atitudes, discursos duros, ou, né, a ponto de a gente chegar... E hoje ele ter uma atitude, assim, estratégica, mais pensando o Corinthians daqui a um tempo do que o próprio presidente atual, ou os últimos todos, que estão pensando nos mandatos deles. Basicamente isso. Aí eu vou à comparação que eu queria fazer, que eu fiquei pensando, apenas no aspecto esportivo. Qual jogador europeu teve sucesso de fato no Brasil? O primeiro que me veio à mente foi o Petkovic. Aí eu falei, putz, tem muita coisa parecida do Petkovic com o Memphis. E tem mesmo. Né? O Petkovic, sérvio, ele veio para o Brasil para jogar no Vitória da Bahia. Primeiro que eu tinha jogado no Real Madrid. E o Seedorf também. Sim, o Seedorf deu certo, embora não tenha sido tão marcante, né? Foi um período, deu certo, esportivo. Meio não que tenha o Botafogo sido tão não ajudou marcante. ele, né? Eu acho que o Petkovic foi muito mais marcante que o Seedorf. E ficou muito tempo, ficou mais de quase 15 anos jogando no futebol brasileiro. O Memphis, o Seedorf é mais parecido porque é holandês também, mas o Petkovic talvez... Por ter também atuado num clube como o Flamengo, acho que aí vai chegar a comparação, e por ter também mergulhado na realidade brasileira, a partir da Bahia, depois do Rio de Janeiro, traçando, e o futebol brasileiro tinha muito dinheiro no final da década de 90, inclusive o Bahia era patrocinado por um banco capaz de trazer jogadores como o Vitória da Bahia, como o Petkovic. Era o dinheiro do ISL, né? Isso, da Rix. Exato. Um monte de... Do Excel econômico, do banco, as mesmas coisas que o Corinthians tinha em 97. O Vitória chegou a ter o Bebeto, o Petkovic, era um timaço. Túlio, enfim. Exatamente. Enfim, o Petkovic depois, o Vitória vai para o Flamengo. Aí o Flamengo, ele faz o gol lá do... falta do Carioca de 2001. Na gaveta do Elton e tal. E aí o Flamengo começa a ter problemas para pagá-lo. E ele sai. Vai jogar nos rivais, joga no Vasco, joga no Fluminense. Até que um belo dia, e isso pode até acontecer eventualmente com o Memphis lá na frente, ele, numa situação, o Flamengo ficou devendo a ele uma bala, como está devendo o Corinthians ao Memphis, muito, né? Até que um dia, depois de várias passagens por clubes brasileiros, ele e o empresário sugerem ao Flamengo que ele volte a jogar ao Flamengo para, numa situação de salário, composição, abater a dívida que o Flamengo tinha com ele. E o que acontece? Ele volta em 2009 e é o condutor do campeonato brasileiro, que, de pontos corridos na época, era uma coisa completamente inimaginável, no bagunçado o Flamengo. Os caras ganham aquele campeonato meio atípico, pontuação mínima, arrancada, Adriano
ressurgindo O das olímpico cinzas. dele no antigo Palestra Itália, não E foi? gol olímpico dele no Mineirão. Que era uma Petkovic disputa fez de do tudo. título ali, era um jogo muito importante, dá um 2-0 Exato. e vai parte pro E título. o Eu que lembro o bem. Petkovic fala depois do título brasileiro? O Flamengo precisa ter um projeto daqui a 10 anos. Porque não dá para o Flamengo viver nesse... O Flamengo, eu voltei para o Flamengo para os caras me pagarem. O que acontece com o Flamengo? Em 2010, vamos embora. Vamos botar mais bala. Vou para Libertadores, sou campeão brasileiro. Aí contrata Wagner Love e fica. Império do Amor. Wagner Love e Adriano, mais Petkovic. Chega na Libertadores, bate o Corinthians do Ronaldo, põe no bolso. O Corinthians era o primeiro e o Flamengo se classifica em 16º e se encontra ali já nas O oitavas. Flamengo elimina, mas não é campeão da Libertadores. Cai pra Laú, se eu não me E engano. começa, o que começa a acontecer? Começa a desmoronar. Boleto. Começa a desmoronar. Boleto. O Petkovic sai, o Adriano desiste e fica o Wagner Love, era o mais caro, né? E o simbolismo da reconstrução do Flamengo foi a saída do Wagner Love, 2 anos depois da Libertadores de 2010. Então, não precisou tanto tempo, não. 2 anos depois, o Flamengo dá um passo de reestruturação. Sem o Petkovic, sem o Adriano e sem o Wagner Love. Mas o passo de reestruturação, né, que começa em janeiro de 2013, então o Flamengo ficou 2011, 2012 perdido. Não, Patrícia Amorim, Ronaldinho, ainda trouxe o Ronaldinho Gaúcho. Pois é. É. Né? Então, foram O 2 último anos. ato do Ronaldinho no Flamengo Vamos tentar foi ele Libertadores. na loja pegar as camisas lá, da loja do Flamengo. é. Me dá aí as camisas que vocês não estão me devendo. Porque depois da Libertadores de 2010, várias outras tentativas. Vamos ser campeão da Libertadores de novo, o Zico. Não deu e começou a destruir tudo. E aí o Flamengo tem essa atitude que a gente agora... Então, assim, eu acho que essa comparação do jogador europeu marcante que pensava no Flamengo ali 10 anos e agora um cara que pensa no Corinthians há 10 anos, ela envolve não a presença, mas a ausência de jogadores impagáveis como o Memphis Depay ou Dejan Petkovic naquele momento. Você só vai ter esses caras de novo quando você puder, de fato, pagá-los. Mas é isso. Esse remédio é complexo. Para clubes com esse alcance, a carência é menor, mas você precisa ter muita coragem para fazer isso. Não é simples. Hoje, talvez, o risco de queda seja maior do que era em 2010. Tem mais time 2011. organizado. Tem mais time organizado, é mais difícil ganhar campeonato e tal. Então, eu acho que toda vez que a gente pensa em Corinthians e Flamengo, a gente tem que pensar esportivamente e economicamente, que são 2 potências nos 2 aspectos. Mas eu me lembrei muito do discurso de um europeu dizendo que o Flamengo precisava pensar a médio e longo prazo. E não adianta pensar na renovação do Memphis para ser campeão da Libertadores em 2027 e tal, achar que só o curto prazo, só o hoje, só o amanhã vai resolver e vai colocar o Corinthians sempre disputando. Não vai. Talvez não coloque, né? E acho que esse é o desafio daqui para frente.